de Relações Exteriores do Brasil. Muito bom dia a todas e a todos. Eu gostaria de começar agradecendo o professor João Bosco, presidente do Instituto Brasil-África, pelo convite para participar desta edição de 2023 do Foro Brasil-África. E dedico também uma referência aqui à presença entre nós de Sua Excelência, o ministro Al Nahyan, dos Emirados Árabes Unidos. Falando da relação entre Brasil e África, é preciso dizer que a posse presidencial do presidente Lula deu como uma das suas grandes diretrizes para a sua política externa a retomada da prioridade à África. Consequentemente, uma das principais incumbências do Ministério das Relações Exteriores, do Itamaraty, tem sido o de recuperar as relações com os países do continente africano e projetá-las no futuro. Isso tem se feito mediante, primeiro, uma série de contatos do próprio presidente da República com os seus e suas contrapartes na África, tanto os presidentes quanto primeiro-ministros, e nas suas visitas aos países africanos este ano, por conta do BRICS, na África do Sul, por conta da visita bilateral a Angola, por conta da participação na cúpula da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, em São Tomé e Príncipe, uma série de contatos também do próprio presidente, no nível dele, claro, telefônicos, encontros à margem de outros eventos internacionais, como o G20 em Nova Delhi, como a Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York. E essa prioridade tem sido marcada e reiterada no mais alto nível. Também o esforço do ministro das Relações Exteriores, o ministro Mauro Vieira, no nível ministerial, com suas contrapartes também de diversos países. Eu tenho aqui uma série de países com os quais o ministro se encontrou ou teve contatos também por telefone, entre os quais Angola, Etiópia, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, África do Sul, Egito, Serra Leoa, Congo, enfim, uma série de países que vêm mantendo essa interlocução com o Brasil. E, no meu próprio nível, compareci à posse do presidente da Nigéria, Bola Tinubu, em maio, e também procuramos recuperar as interlocuções que temos com diversos países africanos em termos de contatos e consultas políticas, entre as quais Camerun, Etiópia, República Democrática do Congo e, muito proximamente, também Marrocos, Namíbia, Botsuana. E nesses contatos, nesses encontros, os sinais políticos são inequívocos, ademais das decisões concretas que o Brasil expressou, por exemplo, ao ingresso da União Africana no G20 esse ano, o consenso em torno da participação e do convite feito ao Egito e à Etiópia, países africanos, para que ingressem no BRICS, junto com outros países de outras regiões. A retomada do interesse comercial na África, que pode ser também medida pela reunião que fizemos de setores comerciais das embaixadas na África, junto com a Apex, em Joanesburgo, mais cedo esse ano também. Além disso, nós ouvimos aqui, ontem, o assessor especial da Presidência da República e ex-chanceler, Celso Amorim, reafirmar essa prioridade e dizer que no ano que vem os esforços serão ainda redobrados, ou seja,
novas visitas do presidente da República à África, à União Africana e a outros países, redobrando esse esforço de contato com a África. Por que todo esse empenho brasileiro em recuperar o diálogo com a África? Bem, em primeiro lugar, a África é a fronteira do crescimento econômico no mundo, com seus abundantes recursos naturais, suas terras agriculturáveis, seu dividendo demográfico. Esse dividendo, que já foi mencionado aqui ontem em mais de um painel, 60% da população abaixo dos 25 anos. Em 2050, 1 em 4 habitantes do planeta será africano. A África tem, consequentemente, uma posição hoje no mundo que não pode ser ignorada. E a África também é parte da formação da sociedade e da cultura do Brasil. Então, do ponto de vista cultural, do ponto de vista de afinidades, não há a menor dúvida quanto à oportunidade de adensar a relação com a África. Mas a África também é importante para o Brasil do ponto de vista geopolítico. O continente vizinho, do outro lado do Atlântico, há uma série de considerações de segurança, de projeção, de cooperação, de combate ao crime, de cooperação na área de defesa. Nessa zona do Atlântico Sul existe a zona de paz e cooperação, na qual cooperamos com países africanos ribeirinhos do Atlântico Sul também. Nos últimos anos, todos os países expressivos em termos econômicos e políticos intensificaram as suas relações com a África. Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia, China, Japão, Índia, Turquia. Todos esses países sabem que a África traz um grande potencial de crescimento nos próximos anos e décadas. E todos esses países também estão muito conscientes, assim como o Brasil, de desenvolvimentos recentes na área comercial, como a Zona de Comércio Livre do continente africano, que vai trazer aí 1 bilhão e 300 milhões de pessoas para um mercado integrado, um mercado que congrega mais de 50 países, um mercado que são mais de 3 trilhões. Então, essas oportunidades comerciais ou geográficas ou estratégicas fazem da África uma região incontornável. E onde o Brasil se insere nesse renovado interesse pela África? Bom, o Brasil tem uma inserção natural com a África. Como país em desenvolvimento, como país que tem vínculos culturais, históricos com a África, mas o Brasil tem, digamos assim, 3 dimensões que são especialmente importantes. A primeira é a agricultura. A segurança alimentar é algo fundamental. E o Brasil, como grande produtor agrícola e como país que foi capaz de desenvolver uma agroindústria pujante e forte, tem nessa dimensão um vínculo natural com a África, inclusive porque a produção agrícola ela pode ser vinculada a outras dimensões sociais, como, por exemplo, a merenda escolar. Então, tem uma série de consequências também para áreas sociais. O segundo, na saúde. O Brasil tem uma atuação na área de saúde muito forte e importante, e também na área farmacêutica. O continente africano precisa desses recursos. E, em terceiro lugar, na transição energética. É incontornável também hoje a dimensão ambiental e a sustentabilidade em qualquer atividade econômica. O Brasil, assim como os países africanos, está bem posicionado nessa questão, porque o Brasil pode fazer uma transição energética limpa, já tem uma matriz limpa
de energia e pode tornar essa transição mais viável e mais suave se cooperar com países africanos. Aqui ontem esteve o governador Helder Barbalho justamente mostrando a importância de cooperar com países africanos, no caso, os países que também detêm grandes recursos florestais e como as florestas podem ser usadas, inclusive, como sorvedouros de carbono, num mundo que se preocupa cada vez mais com a questão climática. Então, nessas três dimensões, agricultura, saúde, transição energética, os vínculos com a África são naturais. E também fazem com que não só o Brasil se interesse pela África, mas também que os países africanos se interessem pelo Brasil. Ontem nós vimos aqui, justamente num painel, esse interesse muito claramente manifestado. O que o Brasil fez na área agrícola, por exemplo, que o tornou tão eficiente, e como essa experiência pode ser utilizada também por países africanos. É uma questão muito atual. Eu já mencionei o apoio do Brasil ao ingresso da União Africana no G20, que o Brasil vai presidir a partir de 1º de dezembro. No G20, o Brasil vai levar a prioridade do combate à desigualdade, que é um tema extremamente relevante, não só para países em desenvolvimento, mas também para países desenvolvidos. E eu mencionei também a cúpula da CPLP, de que o presidente participou em São Tomé e Príncipe, e essa cúpula ela teve como lema juventude e sustentabilidade. Ou seja, tanto na área de desigualdade, ou combate à desigualdade, quanto juventude, sustentabilidade, são temas muito comuns a países em desenvolvimento, muito relevantes e, consequentemente, muito relevantes para Brasil e África. E são temas também muito compatíveis com grandes objetivos de desenvolvimento das Nações Unidas, como, por exemplo, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, essa comunidade de interesses e em áreas específicas ou num sentido mais global é muito natural entre o Brasil e a África. Eu falei também no consenso no âmbito do BRICS, no que diz respeito à África, para o ingresso do Egito e da Etiópia. Esse consenso, no âmbito do BRICS, ele também inclui o compromisso dos países que fazem parte do BRICS e que estão ingressando com a reforma de instituições internacionais multilaterais. Isso, o que nós temos em mente, além das instituições de Bretton Woods, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e um déficit de representação dos países em desenvolvimento nessas instituições, também o Conselho de Segurança das Nações Unidas, em que nós vemos também ali um déficit de representação africano e de países em desenvolvimento de uma maneira geral, e vemos justamente numa grande crise como a atual no Oriente Médio, a dificuldade que um órgão como o Conselho de Segurança tem para chegar a definições e a decisões. Então, essa aproximação, essas parcerias do Brasil com a África, elas estão assentadas muito mais do que em afinidades e intenções, mas num verdadeiro potencial econômico, comercial, ambiental e no interesse mútuo em ter uma voz ativa nas decisões que são tomadas nas grandes instituições multilaterais também e que vão determinar grande parte das decisões que terão impacto no futuro das nações. O presidente da República fez uma visita a Angola em agosto, que eu também mencionei, e que é bastante emblemática das possibilidades com países africanos. Quer dizer, no caso de Angola, é o maior país lusófono da África, com o qual temos aí uma relação que remonta ao reconhecimento
da independência de Angola em 1975, um reconhecimento pioneiro do Brasil naquele momento, e é um país com uma economia expressiva, é um país que tem uma relação com o Brasil que remonta a décadas, uma longa história de cooperação, um comércio bilateral que este ano talvez consiga superar quase mais de 50% do ano passado, e que, antes mesmo dessa visita, já mostrava uma grande pujança, mas que a visita, sem dúvida nenhuma, potencializou ainda mais essas relações do Brasil com Angola, porque ela mostrou que há um enorme interesse empresarial. Como parte da visita, houve um foro econômico Brasil e Angola, organizado pela Apex, que contou, e os números aqui são importantes, mais de 700 empresários. Então, não é uma coisa menor, pequena. Já um grau de interesse e de comércio e de integração mesmo com uma economia importante, africana, que desponta aí como um dos grandes parceiros do Brasil na África, mas que pode ser replicada em outros países, porque, como também foi comentado aqui, ontem, a África é um mosaico de países, uma série de realidades, e o fato de que, com um país como Angola, o Brasil tem essa relação mais, digamos assim, assentada, mais histórica, mas as potencialidades existem por todo o continente, de maneira que essa visita e a possível retomada de medidas como, por exemplo, o financiamento, instrumentos de financiamento às exportações, as potencialidades que existem na agricultura, que eu estava mencionando, que no caso de Angola tem um projeto no sul de Angola, do Vale do Cunene, que é também um projeto modelo do que se poderia conseguir em matéria de produtividade em regiões que têm o solo e o clima semelhantes aos do Brasil, de maneira que não há dúvida de que esse dinamismo e esse potencial que a gente vê em Angola, ele pode ser replicado e ele pode ser visto também nas relações que o Brasil pode desenvolver com outros países, com outras regiões dentro do continente africano. O Brasil e a África são aí parceiros naturais e parceiros que, até onde nós podemos ver, tem muito ainda que crescer, muito ainda que se desenvolver. O novo, digamos assim, horizonte do desenvolvimento global passa pela África. Hoje, como eu mencionei, na área agrícola, na área de saúde, na área de sustentabilidade, na área ambiental, o continente africano é incontornável. E para o Brasil é uma grande vantagem ter esse continente não só do outro lado do Atlântico, como também ter essas facilidades em termos da afinidade, da presença da África já na sociedade brasileira. São vantagens que o Brasil pode utilizar e deve utilizar a favor do desenvolvimento do Brasil e da África. Não faltam boas razões para que o Brasil continue a se aproximar da África e a África do Brasil. As nossas agendas, tanto internas como externas, possuem diversas coincidências, como nós vimos aqui. Aproximá-las ainda mais significa potencializar as perspectivas e as possibilidades, visando a garantir um desenvolvimento sustentável e a longo prazo, tanto para o Brasil
como para a África, e nós continuaremos trabalhando com esses objetivos. Muito obrigado.